A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para nós compartilharmos as lições da Escola Bíblica Dominical. E meus amados, a cada lição que se passa, a nossa alegria ela vai aumentando pelo fato de nós vermos esse canal crescer, muitos irmãos chegando, muitos irmãos sendo edificados, crescendo. Assim tem sido o relato dos irmãos e isso alegra o nosso coração, porque esse é o propósito desse canal, fazer com que a família do Senhor de Cristo seja edificada. E se assim está acontecendo, nós estamos então cumprindo o nosso papel e isso alegra o nosso coração. Então, quero aqui deixar registrada essa alegria, pelo fato desse canal estar cumprindo a sua missão. E assim também, querido amigo, você que é novo aqui no canal, que ainda não se inscreveu, inscreva-se, Não custa nada, é fácil você assim fazer e com certeza vai estar ajudando este canal a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas e até mesmo a sua vida também ser edificada. Meus amados, nós vamos aqui para a nossa lição. Quero antes disso deixar registrado, como sempre faço aqui nesse canal, o tema geral do nosso trimestre. Acompanhe aí na tela o tema geral da nossa lição. O tema é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos dessa feita para a nossa 7ª lição. Acompanhe aí na tela a 7ª lição. O título diz: não retribua pelos padrões humanos. Esse então é o assunto dessa lição nesse domingo maravilhoso e especial. Diga-se de passagem, um tema confrontador, um tema muito forte que com certeza falará ao nosso coração. Quero deixar aqui registrado, meus amados, os objetivos da nossa lição. Acompanhe aí na tela os objetivos da nossa lição, que sempre são 3. O primeiro, avaliar que a vingança não é de natureza do reino. Segundo, validar que o amor é a expressão natural do reino. Terceiro, valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino. Glórias ao nome do Senhor. Esses são os nossos objetivos. Vamos para a estrutura, Os tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí na tela também os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro deles, meus amados, diz da seguinte maneira: a vingança não é natureza do reino. O primeiro subponto diz: a lei de Talião. O segundo subtópico diz desta maneira, meus amados: o cristão e a vingança. O segundo tópico da nossa lição, meus amados, é: o amor é a expressão natural do reino. O primeiro subponto ou tópico diz: virar a outra face. O segundo subponto diz desta maneira: arrastar para o tribunal. O terceiro subtópico diz: obrigar a fazer algo. E o quarto subtópico é fazer alguma coisa por alguém. O terceiro tópico da nossa lição, meus amados, diz: buscar a perfeição de Cristo. O primeiro subtópico diz: uma justiça mais elevada. O segundo subtópico diz: o amor mais perfeito. E o terceiro subtópico diz: perfeitos como o Pai. Glórias ao nome do Senhor. Esses aí então foram, meus amados, os tópicos e subtópicos da nossa lição. Indo agora para o nosso textual e a verdade prática. Você acompanha aí na tela o nosso textuário dessa lição. O textuário está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Abre aspas, diz:
não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 18. Esse então é o nosso textual, meus amados. Vamos para a verdade prática, que diz assim, veja aí na tela. A verdade prática diz: o cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Que verdade prática extraordinária, meus amados. Então nós vamos aqui mergulhar na nossa lição, buscando aqui extrair o máximo possível de verdades para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Deixando aqui, como sempre, meus amados, o meu humilde conselho, né? Não fique somente me ouvindo. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e um papel em branco, porque, irmãos, conforme os tópicos eu vou falando aqui, né, o Espírito Santo ele vai acrescendo também ao seu coração, e é nesse momento que você precisa tomar nota daquilo que o Espírito Santo está falando de novo ao seu coração. Amém, meus amados? Então vamos lá, olhando aqui para o nosso texto, o título da nossa lição. O título da nossa lição diz: não retribuir pelos padrões humanos. Quando eu olho para o título, eu estou diante de uma ordem, né? Não retribuir pelos padrões humanos, diante de uma ordem, ou diante de um conselho, diante de uma orientação. Qual? Não retribuir, não ter a mesma atitude do sistema mundano, dos homens ímpios, dos homens que não servem ao Senhor Jesus Cristo. Então estão diante de uma ordem, de um conselho, de uma orientação. Eu continuo ainda olhando aqui para o título e destaco ainda: uma ordem para quem? A quem se destina essa ordem? Aos filhos de Deus, aos servos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam no pecado, estavam sobre o juízo, sobre a condenação divina, mas abriram seu coração para que o Espírito Santo de Deus pudesse fazer morada e transformação, e assim passaram a ser novas criaturas. Então esse conselho dá-se para esse grupo de pessoas, para os servos do Senhor Jesus Cristo, para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nada impede de que alguém, numa boa intenção, vá assim proceder, mas eu digo com sinceridade, não será fácil. Por quê? Porque essa atitude que a Bíblia requer de nós não é pela força humana, mas pelo habitar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos essa atitude, meus amados, que é contrário ao padrão humano, e nós vamos ver qual é essa atitude, que no caso aqui é não retribuir pelos padrões humanos, ou seja, não pagar na mesma moeda, não pagar o mal com o mal, amar o inimigo, orar por aqueles que perseguem, né? Bendizer aqueles que bendizem. Pela força humana, pela natureza humana, isso não é possível. Por isso, essa é uma atitude que é impulsionada por aqueles aonde o Espírito Santo habita. Por isso que eu estou dizendo, a quem se destina este conselho, esta ordem? Aos filhos do Senhor Jesus Cristo. Continuando ainda olhando para o título da nossa lição, meus amados, eu destaco mais aqui alguns pontos que eu extraí desse título para nós. Ordem que revela o padrão do reino de Deus. Quando nós olhamos para o título da nossa lição e quando ela diz não retribua segundo ou pelos padrões humanos, esse título está mostrando qual é o padrão do reino de Deus. Não retribuir, não pagar com a mesma moeda, fazer diferente, ir do contrário
daquilo que a nossa natureza humana assim quer, deseja, que no caso é retribuir. A Bíblia diz que nós não devemos retribuir. Ora, se existe então o reino de Deus, o padrão de Deus, existe o reino do mundo, existe o padrão do mundo. Se nós estamos falando de um reino de Deus, esse reino tem um rei. E quem é o rei? O rei é Deus, é Cristo, é Jesus. Se tem o reino de Deus, tem um outro reino que é o reino do mundo, o reino humano. E quem é esse rei que domina o sistema mundano? O diabo, Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O diabo é o rei. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste século. Olha só como o apóstolo Paulo coloca o inimigo em relação a esse reino, esse sistema mundano. Enquanto que no reino de Deus, Deus é o rei, Jesus é o rei. No sistema mundano, no sistema caído, no sistema corrompido, o rei, o Deus deste século é Satanás. E qual é a particularidade de cada um deles? Enquanto que o reino de Satanás é a vingança, o reino de Deus é o perdão. É o perdão. Então, olhando para o título, nós vemos o reino de Deus, que do outro lado tem o reino de Satanás. O reino de Satanás, quem impera é Satanás. O reino de Deus, quem impera é Deus. E a característica de cada um desses reinos, de Satanás, a vingança, de Deus, o perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso textuário, que também está riquíssimo de coisa para nós, meus amados. O textuário diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Observe que ele começa dizendo: não te vingarás, ou seja, a atitude que nós não devemos ter, a ação que nós não devemos ter, a prática que nós não devemos ter, a vingança. Não te vingarás. A vingança é uma atitude que não deve existir na vida de um cristão. Porque nós vamos perceber que o nosso maior exemplo é Cristo. E você não vê em nenhum momento da história de Cristo esse Cristo vingando-se. Pelo contrário, quando ele estava ali, de braços abertos naquela cruz, olhando para cima, clamou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os. Ou seja, aqueles que estavam ali, porque o Senhor sabe que, sendo Ele Deus, e pedindo ao Pai, assim o Pai o concederia. E se Ele pedisse que o Pai viesse exterminar aqueles soldados ali, aquele povo que estava ali aos pés de Jesus, né, jogando palavras de insulto, de impropérios, se Jesus pede ao Pai para que o Pai viesse fulminar, o que você acredita? O que você acha? Não iria acontecer? Lógico que iria acontecer, mas só que ele não fez assim, porque Jesus está demonstrando que o reino dele é diferente. O reino dele não é de vingança, o reino dele é o reino de perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não te vingarás, é a atitude que nós não devemos ter. Só que ele continua dizendo: nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Aqui ele está colocando agora o aspecto do guardar. É o ponto como nós devemos proceder com relação aos sentimentos. O texto está falando: não te vingarás, práticas. Só que ele continua trazendo agora: e nem guardarás, ou seja, sentimentos. Uma coisa ele está falando de prática, e o outro ele está falando agora de sentimentos. Pode ser que você não tenha se vingado contra alguém, mas esteja com o sentimento guardado. Sabe como a palavra chama isso? De ressentimento. É aquela pessoa, ressentimento, colocando aqui no termo mais simples, é alguém que vai fazendo uma lista de coisas. Alguém cometeu algo contra ela, ela faz anotação. Alguém cometeu algo contra ela, ela vai anotando. É como se fosse anotando dentro do coração. Isso é ressentimento.
É a mesma coisa que o texto está dizendo aqui, o guardar. Então, meus amados, muito cuidado. Eu não me vinguei de ninguém, eu não fiz mal para ninguém, mas como está o nosso coração? Será que não está guardado? A raiz de amargura, o ódio, a ira, essas coisas não nos farão subir para o céu, meus amados. Essas coisas nos impedirão de chegarmos ao céu. Então, muito cuidado, como eu coloquei aqui. Essa questão do guardar aponta como nós devemos estar preocupados em relação aos nossos sentimentos. Não guardar esse tipo de sentimento de ódio, de ira, de raiva, de amargura, enfim, todos esses sentimentos que nos fazem adoecer. Olhando aqui ainda para o texto áureo, eu destaco mais um ponto para nós, porque o texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, é aqui que eu quero chamar a atenção, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para esse texto e essa palavra mas, meus amados, a minha mente se abre e eu percorro todo o Evangelho e vou perceber que o Evangelho, como em lições muito lá atrás, talvez em trimestres bem passado, eu disse, o Evangelho é o Evangelho humilhante. Olhando para esse texto áureo e essa palavra mas aqui, eu vejo o Evangelho nos quebra. Se você consegue mentalizar comigo aí, uma mão grande pegando um esqueleto de osso, estalando esses ossos, apertando e quebrando. Veja se você consegue imaginar essa mão grande apertando esses ossos, estalando todos eles, quebrando, esmiuçando. É assim que o Evangelho faz conosco. Porque qual é a atitude do humano, natural, carnal? Partir para cima, vingar-se, dar no mesmo troco. Só que o Evangelho, alto lá, assim que o Evangelho diz, não faças tal, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu coloquei aqui, meus amados, que o Evangelho nos quebra. É como se fosse uma mão nos apertando e nos estalando todinho, de maneira que não é mais a nossa vontade, mas é como o apóstolo Paulo assim colocou: já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Colocando em outras palavras, ele disse: já não são mais as minhas vontades, são as vontades de Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Olhando para a verdade prática, essa daqui que tem muitas verdades, meus amados, para nós. Mas vamos lá, bem tranquilo, bem calmo. E a verdade prática diz: o cristão não deve guardar. Lembra? Está relacionado a sentimentos. O pecado não está relacionado apenas à prática, mas o pecado está relacionado a sentimentos. Salmo 24, se não me falha a memória, verso 1 em diante diz, quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de mão, práticas e puros de coração, sentimentos. Então vamos lá. O cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança, ficar procurando um momento, procurando uma situação para dar o troco. Isso não é a atitude de um cristão, a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Avançando. Antes, deve vencer o mal com o bem. Observe, irmãos, olhando para Jesus novamente, visto ser ele o nosso maior exemplo, mataram Jesus por quê? Porque ele batia nas pessoas, porque ele matou algumas pessoas. Não, mataram ele simplesmente porque ele fez o bem. Então, mata-se o mal com o bem. Mata-se o mal com atitude boa, com uma boa prática, O sábio diz assim: a palavra branda acalma o furor,
A palavra branda acalma o furor. O texto aqui já na nossa verdade prática diz que o cristão não deve nem guardar, nem procurar a vingança, antes vencer o mal com o bem. Como é que nós vamos vencer o mal? Fazendo coisas más? Não. É neutralizando ele. E só se neutraliza o mal com o bem. Bendito seja o nome do Senhor. Avançando. Dessa forma, ele demonstra, ele quem? O cristão. Quando o cristão não reage, quando o cristão ele paga o mal com o bem, esse cristão, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esse que se diz nova criatura, demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. O que me faz um cristão? O que lhe faz um cristão? O que faz de nós sermos cristãos? É por causa da roupa que eu visto? É porque eu dou a paz do Senhor? É porque eu estou na igreja, no culto? É porque eu carrego a Bíblia? É isso que me faz um cristão? De maneira nenhuma. O que vai nos fazer cristãos são as nossas atitudes, as nossas práticas, o nosso procedimento, refletindo o quê? O mesmo caráter de Jesus. O que se espera de cada um dos discípulos do Senhor é que tenham a mesma atitude que Cristo teve. O que foi que o apóstolo Paulo disse ali em Filipenses? Tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então o que se espera dos discípulos é que tenham o mesmo caráter. Então, observe que quando o cristão ele não reage, ele não dá na mesma moeda, isso está demonstrando que verdadeiramente ele é um cristão. No nosso meio evangélico tem aquela frase que diz: eu sou crente, mas o meu braço não é. Você já ouviu isso, irmão? Já ouviu? Agora, interessante, eu pergunto, se a pessoa é cristã, mas o braço não é, ou seja, o corpo dela vai para o céu e o braço não vai, não é isso? Porque ela não se converteu, o braço lá no céu tem defeituoso, lá no céu tem algum com defeito, sem braço, sem perna, sem o dedo, está entendendo? Tem, irmãos? Não tem, queridos, não funciona. Com o cristão isso não funciona, com o servo, com o discípulo isso não funciona. Ou ele vai para o céu convertido com o corpo inteiro, ou ele vai para o inferno só por causa do braço. Os irmãos estão entendendo? Outra frase que eu gosto de citar bastante é aquela pessoa que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Você já ouviu essa frase também? E aí, será que essa atitude é a atitude de um cristão? De maneira nenhuma, meus amados. O cristão ele leva assim, para o bem do Evangelho e para o bem do nome do Senhor, ele leva assim desaforo para casa. Eu tenho uma mensagem, meus amados, estou pedindo graça e força ao Senhor para sair assim um pouco da bebedeira e trazer outro tipo de estudo, mas ainda não tive tempo, mas quem sabe futuramente, se Deus permitir. Tem uma mensagem que fala a respeito disso, né? Que nós devemos ter cuidado em relação àquele mandamento de honrar o nome do Senhor, né? Que nós devemos honrar o nome do Senhor, não blasfemar contra o nome do Senhor. Avançando, então, dessa forma, diz aqui a nossa verdade prática, dessa forma, ele, o cristão, demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter. O que é o caráter? Desejos, vontades, atitudes. Quando a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram. O que são essas coisas velhas? As minhas atitudes ficaram para trás, os meus maus pensamentos ficaram para trás, os meus maus desejos ficaram para trás.
O meu estilo de vida ficou para trás. O meu pecado ficou para trás. A minha velha natureza ficou para trás. Eu sou diferente, eu sou novo, eu sou nova criatura. A imagem de Cristo, bendito seja o nome do Senhor Jesus, transformado por Cristo, diz aqui a nossa verdade prática. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a nossa introdução, meus amados. Vamos para a nossa introdução. A introdução, a leitura diz desta maneira: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Vai para o inferno, não é isso? Vai para o inferno, Satanás, não é isso? Aí solta um bocado de palavra, de maldição contra a pessoa. Meu Deus do céu! Essa é a atitude natural, normal do ser humano. Continuando. Mas Jesus, ao contrário disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural. Por isso que eu disse que no início, aquela ordem que nós não devemos agir no mesmo padrão do mundo, essa é uma ordem para os cristãos, porque somente os cristãos, pela ação do Espírito Santo, é quem podem fazer. O mundo não tem o Espírito Santo, por isso não tem como, dificilmente, irmãos, eles vão viver isso daqui. Se muitos cristãos dentro da igreja, congregando, não tem essa facilidade, irmãos, imagine aquele que está lá no mundo. Só misericórdia. Continuando. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural, ou seja, além da capacidade humana, está no campo do espiritual, perpassa o natural e entra no campo do espiritual, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Observe que em Gálatas 5:22 vai falar o quê? O fruto do Espírito. E o que é que encabeça o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito é amor, o contrário de vingança, o contrário de ódio, o contrário de sentimentos ruins de vingança. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, para nós vivermos esta realidade aqui desta lição, é necessário nós nos aproximarmos do Espírito Santo. Se nós estivermos longe, o que domina é a natureza humana. Não tem meio termo, irmãos. Ou o Espírito Santo domina, ou a natureza humana domina. Não tem um meio termo. Amém? Continuando. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmão, para você ver que não é uma coisa simples e fácil que qualquer um pode estar alcançando. É necessário que Deus intervenha para nós chegarmos neste padrão, o padrão de não vingar-se, o padrão de não retribuir, não dar no mesmo troco, mas fazer a diferença. E qual é o padrão? O padrão que se exige é o padrão de Deus, o amor de Deus. Algumas lições passadas eu disse que Deus, quando nos pede algo, Ele sabe que nós não vamos conseguir atingir na sua plenitude. Mas por que Deus assim pede algumas coisas, sabendo Ele que nós não vamos atingir? Por que Ele pede? Para que nós tenhamos um referencial e busquemos esse referencial para a nossa vida, de maneira que nós ficaremos perdidos. Por exemplo, Ele diz assim, sede santo, como eu sou santo. Existe a possibilidade de eu e você alcançarmos a plenitude da santidade de Deus, irmãos? Existe? Seja sincero. Eu digo que não. Mas por que Deus então fez esse pedido para nós, sabendo que jamais nós alcançaríamos, principalmente ainda nesta terra? Porque Ele está nos dando um norte, um referencial. Por isso que nesse aspecto do perdão também, o padrão de amor é o padrão de Deus. O amor perfeito,
o amor sacrificial. Daqui a pouco nós vamos ver, se não me falha a memória, o amor sacrificial, o amor que não espera recompensa, que não espera contrapartida, é o amor de Deus. E é assim que Deus requer dos seus filhos. Ah, meus amados, eu tenho uma frase que diz que ser cristão não é fácil. Não é fácil ser cristão. Hoje nós estamos vivendo o evangelho do oba-oba. Nós estamos vivendo o evangelho da cura, do milagre, da porta aberta, da prosperidade, da visão, da revelação. Mas traz uma mensagem dessa num culto, vê se as pessoas querem. Não querem. E é essa mensagem, exatamente essa mensagem que Cristo pregou e que requer que os seus discípulos também preguem, porque é ela que vai nos levar para o céu, meus amados. Continuando aqui na nossa lição, no primeiro ponto, que diz assim: a vingança não é natureza do reino. A vingança não é natureza do reino, ou seja, não é um comportamento daqueles que se dizem ser servos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, participantes deste reino. A vingança não é um comportamento nosso, da nova criatura. Então vamos lá para uma breve explicação de uma lei que estava contida no Velho Testamento. Vamos lá. Primeiro ponto diz a lei de Talião. A lei de Talião. A lei de Talião, que significa olho por olho, dente por dente, que o próprio Cristo citou em Mateus capítulo 5, verso 38, pode ser definida como o castigo dado ao culpado. O castigo dado ao culpado. Eu confesso, meus amados, estou sendo muito sincero diante de vocês, que eu imaginava exatamente como a lição está querendo dizer aqui. Primeiro ela explica, depois ela mostra qual é a realidade desse texto. E eu entendia de maneira equivocada. Eu entendia. Quando dizia, na lei dizia-se olho por olho e dente por dente. Ou seja, eu poderia reagir conforme a pessoa me atingiu. Vamos supor, se ela cortou um braço meu, eu vou cortar um braço dela. Eu tomando atitude. Só que não era assim. Só que esse texto ele foi e é mal interpretado. Nós vamos ver aqui nesse contexto. Quer ver? Observe comigo. Vou ler novamente. A lei do talião, olho por olho e dente por dente, pode ser definida como o castigo. Aqui que está a interpretação real da coisa. O castigo dado ao culpado. É alguém que cometeu algo e iria receber de igual modo. Não que a pessoa ferida fosse fazer, mas era um castigo posto sobre aquela pessoa. Entenderam, irmãos? Eu acredito que alguém pensava assim como eu. Se eu sofri, eu tenho agora o direito de retribuir, porque eu sofri, é olho por olho e dente por dente, mas na verdade era alguém que traria o castigo sobre aquela pessoa. Espero estar sendo claro aqui para os irmãos. Por que a interpretação tem que ser certa? Porque senão vai dar margem aqui para nós. Não é isso? Olho por olho e dente por dente. Vai dar margem para a gente reagir. Vai dar margem para a gente se vingar. Vai dar margem para a gente retribuir. Olhando por essa lei do talião, do olho por olho e dente por dente. Interpretando de maneira equivocada, dá margem para a retribuição, para a vingança. Mas não era essa a interpretação. Vamos lá. Então, o castigo dado ao culpado. Eu escrevi aqui dizendo assim, uma sentença dada a alguém que cometeu uma infração, um crime. Então, quando alguém cometia um crime, uma infração, alguma coisa lá que feria as leis, ele era condenado, ele era castigado. Isso dizia a lei do talião. Olho por olho e dente por dente. Vamos lá, avançando na leitura, que diz assim: fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Isso está em Êxodo 21, 24 e Levítico 24, 20. Deuteronômio 29, 21.
Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fosse uma execução maior que o crime. Então veja que a própria lição diz, meus amados, que essa lei não tinha a intenção de colocar um homem contra o outro, mas era impor um limite, gerar temor no coração das pessoas, de maneira que ao fazer elas sabiam que viria um juízo contra elas. E mais, a lição ainda coloca uma coisa dizendo que de maneira que a pessoa não viesse sofrer além do que aquilo que ela cometeu. Olho por olho, dente por dente. Não pode ser olho com dente. Não sei se os irmãos estão entendendo. Ou seja, a punição não poderia ser maior daquilo que a pessoa fez, do grave que ela cometeu, do agrave que ela cometeu. Então veja que Deus também vai colocando um limite, para não ter injustiça. Imagine se alguém, colocando aqui no nosso contexto, pegou uma galinha de alguém, ele vai ficar 30 anos por causa de uma galinha. Não seria injusto? Seria injusto. No máximo ali um ano, Estou colocando só como exemplo, irmão. Não entendo muita coisa de lei, praticamente nada, eu digo com sinceridade. É só um exemplo para ficar mais claro para nós. Então, a lei do talião tinha pelo menos duas situações. Primeira, é que a pessoa ela ia pagar na mesma moeda. Segunda, limite. Terceiro, para que a pessoa, ainda que fosse o infrator, não sofresse além daquilo que ele cometeu. Tá bom, meus amados? É uma breve explicação dessa questão do talião. Então vamos lá, continuando na leitura. Na verdade, essa lei procurava, olha só, ajustar o castigo ao crime. O castigo ao crime. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que, ao seu propósito, desejavam que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Era assim que eu pensava, irmãos. Digo com sinceridade para vocês. Quando eu dizia olho por olho, dente por dente, eu imaginei que a pessoa tivesse ali agora a liberdade de fazer a punição, mas não era isso, segundo aqui a nossa lição, e eu acredito aqui no que a lição está dizendo também. Não estava incentivando a vingança pessoal, pelo contrário. Quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança. Está aqui. É isso daqui, incentivar a vingança e ao mesmo tempo justificar a vingança, porque interpretaram a lei de maneira equivocada. Continuando na leitura, meus amados, que diz assim: justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado. Então veja aqui, dando sequência na leitura, a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. A Bíblia proíbe. Vamos ver aqui algumas referências. Aqui eu quero parar com os irmãos, e ver essas referências, para deixar bem claro, meus amados, que apesar de como as pessoas interpretam o Velho Testamento de maneira equivocada, como se Deus fosse mais cruel, que Deus fosse mau, que Deus fosse perverso. Não, a lei de Deus sempre foi a mesma. É bem verdade que Deus ali em alguns momentos mandou com que o seu povo viesse destruir outros povos,
mas tem toda uma explicação por trás. Por que Deus fazia aquilo? Por quê? Primeiro ponto, e só para arrematar aqui, Deus estava trazendo juízo sobre aquele outro povo, sobre aquela nação, usando o seu povo. Não foi ao bel prazer de Deus, ou não foi pela vontade do próprio povo. Foi Deus trazendo a sentença, o juízo, o tempo do castigo para aquela nação chegou, como vai chegar para todo aquele que se mantém rebelde à vontade do Senhor. Amém? Então, voltando aqui para as passagens que falam sobre a Bíblia proibir terminantemente a vingança pessoal, Provérbios 19, 18. Anote aí, eu sei que você tem a sua revista, mas eu gostaria de deixar aqui registrado pelo menos algumas passagens dessa agora. Provérbios, capítulo 19, verso 18, diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. Olha só, a Bíblia não está proibindo a questão do castigo, mas ela está proibindo o castigo exagerado, a ponto de até matar as pessoas, o filho, né? Deixar marca no filho, deixar o filho até aleijado, quem sabe, de um olho, né? De um instrumento que usou para castigar o filho e atingir o olho da criança. Precisa-se ter cuidado. Outra passagem aqui de Provérbios 20, 22, meus amados. Provérbios 20, 22 diz assim a palavra do Senhor: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Não te vingarás, ou não dirás, vingar-me-ei do mal, mas espera no Senhor. Isso é o conselho bíblico, é a Bíblia mostrando o caminho que os súditos, os filhos de Deus desse reino, eles têm que proceder, meus amados. Avançando mais uma, para não ficar muito longo, Provérbios 24, 29. Provérbios 24, 29 diz assim a palavra do Senhor: não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Esse aqui arremata, irmãos, arremata isso que a nossa lição está dizendo, que a Bíblia proíbe terminantemente a questão da vingança. De maneira que quando nós olhamos para essa lei do talião, ela não está incentivando a vingança de maneira nenhuma, porque assim ela estaria entrando em conflito com as demais passagens da Bíblia Sagrada. Amém? Vamos para o nosso segundo subponto da nossa lição, que diz assim, meus amados, que diz assim: o cristão e a vingança. Como é que nós, cristãos, devemos proceder em relação a essa vingança? Vamos lá. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo. Um particular aqui bem pertinho com os irmãos. Nós estamos falando de vingança, é ou não é? Existe um programa, e eu vou me reservar em dizer o nome aqui, mas ele é conhecido, é famoso, tem gente que gosta. Eu vou dizer só um negocinho que você já vai identificar de quem que eu estou dizendo. Dentro do programa tem CPF cancelado. Traz a matéria, no final diz que o meliante foi morto, ou seja, o CPF dele foi cancelado. E ele faz uma festa, ele vibra, ainda diz que aquela alma agora vai estar no braço do capeta. Eu sei que ela é um meliante, que era uma pessoa do mal, mas se nós devemos refletir o reino e o caráter do rei, desse reino, imagine Deus se alegrando com a morte desse meliante,
Imagine Deus festejando e dizendo: mais um CPF cancelado, agora vai para os braços do capeta. Você consegue imaginar, irmão? Mas tem crente que faz, se alegra, vibra com a morte do ímpio. Eu sei que ele é mau, eu sei que ele é cruel, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a Bíblia exige de nós é que nós devemos, por pior que seja o nosso adversário, amar, perdoar. Por isso que eu disse que o Evangelho é uma mão que nos aperta, que estala todos os nossos ossos, nos quebrando. Ele nos humilha, o Evangelho nos humilha, irmãos. Então, olha o que diz a lição aqui. Não pode haver no coração do salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para o seu pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança pertence a Deus. O crente, o cristão, ele não deve vingar-se, porque ele tem consciência de que a vingança pertence ao Senhor. A vingança vem do Senhor. Pior inimigo que seja. Irmão, seja sincero, é essa a nossa realidade do cristianismo? Sério, seja sincero. Eu lembro que na lição do ano passado, na última lição do ano passado, não minto, na última lição do primeiro trimestre de 2022, eu dizia sobre as mensagens que mudam o caráter das pessoas. Já quase não vemos. É por isso que nós vemos muito cristãos que odeiam, cristãos que desejam mal, cristãos que fazem maldade e estão lá com a Bíblia na mão, cantando, adorando, por causa das mensagens, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem que poucos querem ouvir. Se você está até aqui acompanhando, é porque você de fato é um discípulo. Você quer conhecer, você quer saber. Por mais que esse evangelho lhe quebre, lhe humilhe. Eu gosto de mensagem assim, irmãos, que nos quebra, que nos humilha, que sabe, que arranca o mal que dá dentro de nós, meus amados. Vamos avançar. A leitura continua dizendo: de acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém a ofendesse e lhe causasse a visão de um olho, lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora, Jesus ensina a que não governemos nossas reações com os outros segundo dos olhos, de maneira natural. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Aqui vem a outra parte, a parte onde Cristo agora entra. Além de ter explicado como funcionava a questão da lei do talião, agora Cristo vem abrangendo a sua mensagem, vem afunilando mais a sua mensagem. Ele diz que a vingança pertence ao Senhor. O que nós devemos fazer agora é amar, perdoar, orar e bendizer aqueles que são nossos adversários. Ainda abro um parêntese. Não é que eu sou, não é que eu tenho adversários. Ainda tem isso. São pessoas que se tornam ou me veem como um adversário. Porque a Bíblia diz: se depender de nós, temos paz com todos. A Bíblia diz sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas eu acredito que você tem um inimigo. Eu devo ter algum inimigo, ou alguém que me olha como um inimigo. Não tem como fugir desta realidade.
Se por mais que o meu proceder seja certo, correto, alguém vai olhar para mim como um inimigo. Mas uma coisa é alguém olhar para mim como um inimigo, porque não gosta de mim, e uma coisa é eu olhar para alguém que é um inimigo. Porque observe, irmãos, olha só, vou voltar para a mensagem novamente, as mensagens de hoje. Olha só, o hino, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Olha como a canção joga um contra o outro, vai de encontro ao evangelho, irmãos. A letra é bonitinha, né? A melodia é bonitinha, mas não tem conteúdo cristocêntrico, bíblico. E nós precisamos avaliar isso. Então, são mensagens ou hinos que jogam um contra o outro. Deus vai te dar o livramento do teu inimigo, aí vai aquele teu inimigo. Então, são mensagens que jogam umas pessoas contra as outras. E nós precisamos ter cuidado, porque a mensagem do Senhor é amor, perdão. Continuando, meus amados, a leitura diz assim: a passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes, e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuições, nós fazemos o bem, até mesmo aqueles que nos prejudicam. É muito profunda essa lição, meus amados, muito confrontadora e, diga-se de passagem, distante daquilo que nós estamos vendo nos púlpitos. Distante. Não sei qual vai ser a sua reação, mas eu não gosto muito de culto temático. O culto temático geralmente ele direciona a mensagem, sabe? E ele não vai no cerne da coisa, irmãos. É só uma opinião. Nada contra quem pensa diferente. Respeito, mas é só a minha visão. Vamos avançar. A pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Deus. E uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Eu digo em resumo que o Evangelho é transformação. Se nós estamos na igreja, irmãos, todos os dias praticamente, e nós não vemos transformação na nossa vida, que Evangelho é esse, irmãos? Sendo que o Evangelho é transformação. Pegue o primeiro milagre de Jesus, água em vinho. Pegue a vida de todos aqueles que Jesus se encontrou. Nicodemos, quem mais? Mulher samaritana, Zaqueu, o endemoniado de Gandara. Todos esses tiveram as suas vidas transformadas. Por que eu e você não vamos viver essa transformação? Que evangelho é esse que não transforma, irmãos? Por isso que a lição está dizendo assim, né? Repito aqui: a pessoa que aprende a amar, aprendeu a amar, até mesmo os seus inimigos, é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o toque transformador. Eu escrevi aqui dizendo, cadê as pregações sobre os inimigos? Que você vê muitas pregações sobre os seus adversários, os seus inimigos, que vai destruir, que vai derrubar, que vai não sei o quê. Sendo que a Bíblia está dizendo que a nossa postura é de amor. É amor, irmãos, é amor. Essa é a essência do Evangelho transformador. Fazer diferente do padrão do mundo. Continuando, o salvo em Cristo prega e vive. Prega e vive. Só pregar não adianta. Tem que pregar e tem que viver. Viver o que prega e pregar o que vive. Eu prego
e vivo, mas também vivo aquilo que prego. Continuando, o amor, não o ódio, e ter consciência plena de que Deus tem reservado um dia que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de todos. Isso está em Atos 17:31, Atos 10, 4, verso 4 e verso 42. Assim, compreendemos que a vingança pertence a quem? Ao Senhor, e não a nós. Deuteronômio 32, 35 ao 36. É ter a consciência que mais cedo ou mais tarde, meus amados, e que esse não seja o nosso desejo, né? O desejo é que essa pessoa que nos feriu se encontre com o Senhor, aceite a Cristo como Salvador e alcance a salvação. Não nessa perspectiva de saber, um dia Deus vai te pagar. Ó o sentimento, ó o sentimento. Eu não vou retribuir, eu não vou me vingar, mas o sentimento, tu vai se lascar, tu vai se encontrar com o Senhor. Cuidado, irmãos. Que o nosso sentimento, na verdade, além da consciência, uma coisa eu sei que um dia todos vão se encontrar, mas o meu sentimento, quem sabe essa pessoa não se encontre com o Senhor, ainda dê tempo para ela alcançar a salvação. Vamos avançar, meus amados. Que lição gloriosa, né, meus amados? Confrontadora, né? Vai nos apertando, mas é tão gostoso. Vamos lá. Segundo ponto da nossa lição. O amor é a expressão, natural do reino. O amor é uma expressão natural do reino. Eu coloquei aqui, pegando esse ponto aqui, né? Assim como uma laranja está para uma laranjeira, o amor está para o cristão. Você consegue ver uma laranjeira esforçando-se para dar laranja, todo se tremendo, fazendo força para dar laranja? Você consegue ver, irmão? Não, nasce naturalmente. Assim como para um cristão, nova criatura, o amor natural. A natureza mortificada. Bateu, dá outra face, não revida, deixa com Deus, vai embora. Eu lembro de uma cena, me perdoe, não estou querendo me envaidecer, mas porque a atitude seria contrária ao que eu fiz. Eu estava numa determinada cidade e estava numa faixa da pista e fui para outra. Na visão da pessoa que estava atrás, ele estava de moto com a namorada dele, ele disse que eu não dei a seta, mas eu dei a seta para ir para outra faixa. E ele quase bate. A questão é que ele estava olhando para o lado. Quando ele olhou para frente, ele estava quase em cima do meu carro. Aí ele foi mais para frente, parou assim no canto, na sarjeta. Meu coração já começou a disparar. Vem ele para cima de mim. Irmãos, eu não tive outra atitude. Eu abri o carro e pulei no pescoço dele, já fui pedindo perdão. Eu quebrei aquele rapaz. Imagine se eu fosse discutir, se eu fosse tomar satisfação, querer explicação, e olha que ele estava errado. Imagine. É o que diz aqui a nossa lição, né? O amor é a expressão natural do reino. Então vamos lá, a leitura diz: para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus usa de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos. Então, 4 atitudes que demonstram o amor. Primeira, virar a outra face. Vou ler aqui rapidinho. Arrastar para o tribunal, ou não arrastar para o tribunal, mas aqui está escrito arrastar para o tribunal, e é assim. Terceiro, obrigar a fazer algo. E 4, fazer uma coisa por alguém. 4 demonstração de amor. Então vamos lá. Virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge
nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas da ofensa e, às vezes, até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus escreve que é impossível um cristão que faz parte do seu reino ter o coração cheio de amor, tenha em suas atitudes o ódio. Desamor, vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura, tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de fraqueza. Não, para muitos a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos bíblicos de Jesus, a vingança é uma atitude de alguém que é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte. Tem até um provérbio, meus amados, que vem agora na minha mente, que diz assim, que alguém que eu vou colocar nas minhas palavras e nem lembro a referência, tá? Vem agora aqui na mente. Alguém que guarda o seu espírito é mais forte do que alguém que destrói uma cidade fortificada. E encaixa-se exatamente com o que Jesus está dizendo aqui, ou o ensino de Jesus. Padrão do mundo, aquele que se vinga é o forte, é o cara. Esse é brabo. Na visão de Deus, esse é o fraco. Quem é o forte na visão de Deus? Aquele que segura o espírito, que domina o seu espírito, que contém, sabe, o impulso da sua carne em reagir. Esse é forte. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. E aí, meus amados, nós somos fortes ou fracos? Forte, mas por qual padrão? Padrão do mundo ou padrão de Deus? Pelo padrão de Deus, é aquele que foge, é aquele que não dá, é aquele que não coloca lenha. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, alguém que é dominado pelo Espírito e não mais pela sua natureza humana. Então, nesse tópico aqui, dentre aquilo que eu já destaquei, eu destaco mais algumas coisas quando ele diz: quando alguém sofre uma bofetada no rosto, a reação natural é essa: reagir em pé de igualdade ou até mesmo com mais rispidez. E isso demonstra alguém dominado pela carne, pela natureza humana. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o texto vai dizendo, mas na vida daquele que retruca, que paga o mal na mesma moeda, a tendência é agravar, trazer uma complicação ainda maior. Como eu coloquei aqui, meus amados, o revide fomenta o ódio e agrava a consequência. O que fomenta o ódio? Porque uma coisa é o sentimento natural. Eu digo que ter o sentimento é impossível. A questão é não deixar esse sentimento criar raiz, não deixar esse sentimento me dominar e ter atitudes e reagir. É suportar ali. Ele veio, suporto, não tenho a reação e vou embora. Não pratiquei e não alimentei ele. Mas revidar, isso vai fomentar o ódio. E alguém cheio de ódio, com certeza o resultado não é nada bom. É algo pior. Então, meus amados, pensemos dentre tantas coisas, e essas coisas venham nos cercar para nos impedir de ter tal atitude de agressão, de reação. Pensemos nas consequências. Quantas pessoas, é o que nós mais vemos hoje,
principalmente em fechada de trânsito. Aí dessa semana, quando eu estou falando com vocês, eu vi na reportagem. O rapaz foi trancado, ele estava de moto, o outro de carro. O de carro trancou o de moto. O de moto, não se contendo, foi atrás do rapaz, andou um bom pedaço. Quando chega, mal abre a porta, já vai atirando. Olha só, irmãos, não poderia ter sido evitada uma situação dessa, alguém ter perdido a vida se não tivesse revidado. Olha a consequência. Cuidado, meus amados. Em se tratando de nós, cristãos, qual é a consequência mais grave que possa existir? Além de alguém que Deus o livre tirar a vida, nós perdemos o céu, meus amados. Nós perdemos o céu. Vamos adiante para o segundo aspecto, que Jesus fala sobre atitude de amor. Atitude de amor. Arrastar para o tribunal. Essa aqui é mais forte ainda, e é o que está mais evidente ainda no nosso meio. Vamos lá. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por de mais importante, pois servia como cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Essa aqui parte para a questão judicial. Se alguém estava devendo uma capa, dê a túnica, foi o que Jesus falou, Dê também a túnica. E puxa para o lado da questão judicial, Eu gostei do final quando diz: é melhor fazer concessões, deixar para lá, abrir mão, não fazer caso, do que, ainda diz, do que ter competições que levarão a diversos desagravos. O que nós temos visto de gente processando, meus amados, um ao outro, crente processando um ao outro. E isso é ensino bíblico, não sou eu não que estou inventando. É ensino bíblico. Eu vou te botar na justiça. Eu vou te botar na justiça. Só Deus. E às vezes o mais lamentável é entre crentes, entre irmãos na fé. O apóstolo Paulo, ensinando com base nisso, ele diz assim: será que no meio de vocês não tem alguém sábio que possa administrar isso aí, sem que vocês precisem ir aos tribunais? Olha a repreensão, olha a cajadada no linguajar aqui pentecostal que o apóstolo Paulo dá em nós cristãos, que não conseguimos resolver as nossas causas, mas ao invés de resolvermos entre nós, vamos à justiça. Imagine o juiz olhando, uma pessoa ali da justiça olhando, dois crentes brigando, às vezes por coisa até tola, boba. Eu digo que o Evangelho, além de transformação, ele é abnegação. Eu preciso abandonar algumas coisas, a começar do pecado. Eu preciso deixar algumas coisas. E às vezes abrir mão até daquilo que é justo. Eu estou no meu direito. O Evangelho, até isso ele exige de nós, irmãos, que algumas vezes no nosso direito nós precisamos abrir mão. Está aí Jesus, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, abriu mão do direito dele, da sua glória, do seu esplendor. Vamos adiante. Perdoe seu irmão, entrega ele para o Senhor, deixa Deus trabalhar na vida dele. Não adianta, dessa forma você não vai chegar no céu, irmão, irmã.
Perdoe, o melhor caminho é o perdão. Se é uma dívida, se é um dinheiro, se é um bem, irmãs, esses dias pregando, né? Nós somos apenas administradores, nós não temos nada. O carro não é seu, a casa não é sua, o dinheiro não é seu. Porque quando nós morremos, nós não vamos levar. Se nós não vamos levar, é porque não é nosso. Vai ficar, nós somos apenas administradores. Não compensa viver com esse sentimento de ódio, raiz de amargura. Não consegue esquecer. Perdoe o seu irmão, abra mão, deixe de mão, viva a sua vida, viva em paz, irmãos. Vamos adiante. Obrigar a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simeão Sirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos cravados em seus corações. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho, ou de qualquer outra. Então está falando aqui sobre aquele aspecto de que quando alguém te disser para caminhar uma milha, trilhe 2 com ela. Vá, faça. Está apontando para a questão da nossa obrigação. Né? Nós somos muitas das vezes ter que ceder no trabalho, ceder no casamento, ceder na questão familiar. Em algum aspecto da vida nós precisamos ceder. Saber que nós estamos ali subjugados a uma hierarquia, de maneira que no final o nome do Senhor venha a ser glorificado, do que a gente entesar o pescoço e dizer não faço, né? E nós não sermos vistos como aqueles que refletem a glória do Senhor, mas sejamos como aqueles que em todo momento e circunstâncias venhamos refletir a glória do Senhor, meus amados. O terceiro aspecto que Jesus fala aqui para ressaltar ou revelar essa questão do amor é, como diz aqui o 4º ponto, fazer alguma coisa por alguém. Diz assim a leitura: Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes, atenderá ao solicitante e sem qualquer murmuração ou má vontade, com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. Só vai manifestar atos de bondade porque tem Deus no seu coração. Eu destaco 2 pontos dentro desse parágrafo. O primeiro é quando a lição diz assim: com uma atitude generosa, emprestará, sem querer algo de volta. É nós, como cristãos, olharmos para as pessoas que estão necessitadas, vermos a carência e sermos sensíveis. E essa sensibilidade nos levar a termos atitude de bondade, de generosidade, de amor, de ajudar aquela pessoa na sua necessidade. Lógico, dentro das possibilidades, não como tirar de onde não tem.
Tem pessoas que querem ser tão boas, que querem ajudar as outras, mas nem mesmo elas têm. E a Bíblia diz que nós não devemos doar por necessidade, mas doar porque nós temos. Lógico que, se for possível, nós juntarmos uma quantidade de pessoas para resolver essa situação, amém. Mas não vá fazer coisas. Por exemplo, alguém está precisando de um dinheiro, você vai lá e faz um empréstimo. Olha só, você vai fazer um empréstimo para ajudar a pessoa. Você vai ajudar, mas vai estar se prejudicando, correndo o risco até de não pagar, correndo o risco de faltar na sua casa. Enfim, cuidado. Precisamos fazer conforme as nossas posses. Olha, meu amigo, eu só tenho isso, minha irmã, eu só tenho isso. Olha, eu vou me reunir com mais algumas pessoas, nós vamos dar um jeitinho para a senhora, mas não faça além das suas possibilidades. O segundo aspecto, meus amados, é assim: o cristão olha alguém necessitado. Eu vou criar uma situação. Uma família está na sua cidade e encontrou-se num momento financeiro difícil e decide voltar para a sua terra, para mais próximo dos seus parentes. Só que já não tem dinheiro, que dirá viajar. Então ela vai precisar se desfazer das coisas, é ou não é? Para poder levantar o dinheiro. Então, se ela está querendo um dinheiro rápido, uma geladeira que valeria R$400, ela vem por R$800, ela vem por 400, porque ela quer o dinheiro rápido. A geladeira valia 800, a pessoa está pedindo 400. Aí ela vai até um irmão na fé. Aí o irmão na fé diz: não, 400 não, ainda está pesado para mim, eu dou 250, R$300. Isso, irmãos, não é certo. Interessante que eu já vi irmãos contando até testemunhos de terem conquistado algo dessa maneira e dizendo que foi uma bênção dada por Deus. Que bênção é essa, irmãos? Com base no sofrimento da outra pessoa, sendo que a pessoa está se desfazendo do bem dela, que valeria 800, ela está lá colocando 400, a pessoa vem, o crente ainda coloca um valor mais baixo. O fato de comprar pelos 400 não é o errado. Quem sabe você, com um sentimento até mais sensível, não, eu vou dar 500 para você. Você está vendo um aperto, está passando fome, seus filhos estão sofrendo, sua esposa está sofrendo, você está achando que é melhor voltar para sua casa, eu vou dar. Mas a pessoa ainda tem a crueldade, irmãos, de ver uma pessoa que está numa situação já de aperto, ainda colocar um valor mais baixo. Pelo amor de Deus, que cristãos somos nós? Você conhece assim alguém assim? Será que nós não estamos procedendo assim? E damos testemunho, contenção de graça. Só Deus para ter misericórdia, meus amados. Só Deus, só Deus. E isso é uma das demonstrações de amor que Jesus falou. Olhar com sensibilidade para os necessitados e ajudá-los de fato, sem esperar em troca, sem esperar retribuição. Dá para a pessoa e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui, meus amados, para o nosso terceiro ponto da lição, que diz assim: buscando a perfeição de Cristo. Buscando a perfeição de Cristo. Eu coloco aqui, já olhando para esse título, o padrão. Qual é o nosso padrão? Cristo. 1 Coríntios 11, verso 2, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe qual é o padrão para a vida do apóstolo Paulo: Cristo. E nós não seremos diferentes. Nós teremos Cristo como nosso padrão. Vamos lá. Uma justiça mais elevada. Quem lembra das lições passadas que Jesus diz assim: olha, a justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e fariseus. Aquilo chocou a mente dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque na visão do judeu, os escribas e os fariseus eram homens excelentes. Eram homens de alta estirpe.
Imagine Jesus agora querendo que eles fossem, os seus discípulos tivessem uma justiça maior. Eles entraram em parafuso. Mas quando nós aceitamos a Cristo, era isso que ele queria dizer. Quando nós aceitamos a Cristo, a justiça de Cristo recai sobre nós. É a única maneira que nós temos de exceder a dos escribas e fariseus, a justiça dos escribas e fariseus. Mas vamos lá, uma justiça mais excelente. A exigência de Mateus 5, do 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas de amar e perdoar, que é o ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Então, quando nós falamos desse sentimento ou atitude que nós devemos ter, que é o sentimento do amor e da atitude do não vingar-se, nós estamos falando de uma justiça mais excelente, de algo que não vem de nós mesmos, mas que nós recebemos do próprio Cristo. Porque a natureza humana é uma natureza caída. Isso, esse amor, esse sentimento de não vingar-se, não é possível ao ser humano normal. Ou seja, não é possível de ser alcançado, humanamente falando, senão por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele continua dizendo aqui, não deve ser o desejo nosso de vingar-se, mas amar e perdoar. Por exemplo, a oração do Pai Nosso diz: perdoa, Pai, perdoa os que nos ofenderam, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, perdoa-nos os nossos erros, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É a base do que se deve fazer. Perdoar, porque fomos perdoados. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto desse tópico, meus amados, diz o amor mais perfeito. Primeiro, uma justiça elevada, e agora o amor perfeito. E diz assim a leitura: o verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é o padrão, é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente com todas as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Uma coisa é a justiça, outra coisa é o amor. E esse amor que está em Deus deve ser refletido nos seus filhos, nos seus servos, nos seus discípulos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, e de maneira que deu o seu Filho, de maneira tal que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda o quê? Bons? Justos? Não. Pecadores. Deus nos amou sendo nós ainda
pecadores. E algo mais profundo aqui para nós, indo nesse aspecto do amor ágape, que é o amor único de Deus. Nós vamos ver algumas características ou particularidades do amor de Deus e que deve refletir também em nós. Como eu falei para os irmãos lá no início, João 3,16 diz que Deus deu o seu único filho. Foi fácil? Não. De igual modo como perdoar alguém, amar alguém, não vai ser fácil. Assim como para Deus dar o filho dele, e ele deu, não foi fácil para Deus. Assim também não será fácil para nós amar o nosso inimigo, orar por aqueles que estão nos perseguindo, não vai ser fácil. Como eu disse aos irmãos, que Deus nos amou sendo nós ainda rebeldes, pecadores. E nós vemos aqui as características do amor de Deus. Eu acredito que tem até mais, mas eu deixo pelo menos 3 aqui. O amor de Deus é um amor persistente, o amor de Deus é um amor incondicional e o amor de Deus é um amor sacrificial. Quando nós vemos ali naquela parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, quando ele voltou, ele contou, só tinha 99 e foi buscar uma. Observe que o texto diz que o pastor saiu até que ele voltaria, até que ele não voltaria enquanto não encontrasse aquela ovelha, ainda que morta ela estivesse. Mas veja a persistência, é o amor de Deus. Lá em Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entro, eu ceio com ele e ele comigo. É o amor persistente, o amor que insiste, o amor que persiste, o amor que está lá de novo tentando a reconciliação. Se você ou nós formos observar quantos tempos ou quantos anos nós estamos pregando o Evangelho. Se você for ver lá na carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: Deus ainda não veio buscar o seu povo, porque está querendo que os homens cheguem ao pleno arrependimento, porque Ele é misericordioso. Então, o amor de Deus, ele é um amor persistente, incondicional. Quando o texto diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, o que é o amor incondicional? É o amor que não leva em consideração nada, ele simplesmente nos amou. Porque o que faria Deus nos amar, além do próprio amor dele? Ele decidiu nos amar, pronto, e acabou-se. Nada em nós chamou a atenção de Deus para ele nos amar, ele simplesmente nos amou, é um amor incondicional. Amor condicional é: olha, eu te amo se tu me amas, se tu não me amar, eu não vou te amar. Isso é condição. Não, Deus ama. Observe que um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabia ou não sabia que a maioria dos homens iria negar Ele, assim como hoje ainda negam? Sabia, mas Ele ama a todos, de maneira incondicional. É por isso que eu disse, irmãos, que nós não devemos odiar os traficantes, os ladrões. Não devemos odiar, porque Deus não odeia eles, Deus ama, ainda que não se agrade das suas práticas, mas Deus ama essas pessoas. De igual modo, eu digo que se nós somos bonzinhos, Deus me ama muito, pequei, o amor de Deus diminuiu. Não, o amor de Deus é imutável. O amor de Deus, ele não se altera conforme a minha prática. Se eu sou bonzinho, o amor de Deus para comigo está lá no alto. Se eu estou no pecado, o amor de Deus vai baixando. Não existe isso, irmãos. O amor de Deus é incondicional. Ele não nos ama porque nós somos menos perverso ou mais perverso, ou deixa de nos amar porque somos mais perversos. Ele simplesmente nos ama. Isso é glorioso. É por isso que eu sou apaixonado por esse Deus, meus amados. E ele é um amor sacrificial. Um amor que abre mão do seu filho. E de igual modo, já que os discípulos de Cristo devem refletir esse amor, que é o amor ágape, o amor que nós devemos ter para com as pessoas é um amor persistente, um amor incondicional e um amor sacrificial. Estamos longe, não estamos, irmãos, da realidade do Evangelho? Seja sincero, estamos ou não estamos? Estamos. É por isso que lá em cima, eu não gosto nem muito dessa frase, mas aplicando ela lá em cima,
terão muitas surpresas, muitas surpresas, muitas surpresas. Eu digo que eu não gosto porque, imagine, meu Deus, tu está aqui no céu, eu não acredito. Não vai ter esse sentimento, irmãos, lá no céu. Mas, pegando aqui na terra, tentando imaginar o céu aqui na terra, pessoas que a gente achava que iria, não foi, pessoas que nós achávamos que não fosse, estão lá. Só Deus para ter misericórdia de nós. Terceiro ponto da nossa lição diz assim: perfeitos como o Pai. A leitura diz: parece inevitável o que Jesus abordou. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena, divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai, pela expressão sede perfeitos. O que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer os outros. Ou seja, Deus é um Deus que não faz acepção, exclusão. Ama um e outros não. De igual modo, nós temos que refletir esta realidade. Pois, se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos, desprezados. Esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição mais baixa no nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, no qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensina a Escritura, é buscar a vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido. Assim podemos viver sem as amarras da prisão, das prisões da obra da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o quê? Com o amor, e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo podemos atravessar as barreiras da carne. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas verdades, mas acreditamos que o que nós falamos aqui foi suficiente. Para o momento foi suficiente, meus amados. Mas fica aqui pelo menos essa lição máxima, desse tópico: não fazer discriminação. Tem crente que é preconceituoso, não ama os negros, não ama os homossexuais, as lésbicas, não amam, repudiam, tripudiam. Ali há um ser humano, irmãos. Devemos amar como Deus ama, As práticas são coisas. Uma coisa é a prática da pessoa, uma outra coisa é a essência da pessoa, um ser humano, uma alma que tem ali. Devemos olhar com o amor de Deus, o amor de piedade, o amor de graça, o amor de compaixão para com todos, irmãos, para com todos, para com todos. Indo agora para a conclusão da nossa lição, meus amados, e a conclusão nos diz da seguinte maneira: aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver neste mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida. Se for para viver, meus amados, vingando-se, que diferença nós vamos fazer? Continuando.
como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio. Imagine que nós somos um copo e ali está o café preto, que é o ódio. Para colocar para fora esse café, é necessário que algo seja introduzido. A água, o amor. Coloca-se amor, o ódio vai saindo. É assim, meus amados, a dinâmica. Os que vivem esse amor na vida prática estão assemelhando-se ao verdadeiro caráter de Cristo. Os que vivem esse amor assemelham-se ao caráter de Cristo. Isso é glorioso, irmãos. Isso é o suprassumo do evangelho da fé. Ser parecido como o nosso mestre. Não é fácil, mas também não é impossível. Temos o Espírito Santo. Clame se você está tendo essa vida de amarras, de sentimentos, ressentimentos. Clame ao Senhor. Quebre essas amarras, essas algemas, esses grilhões. Quebre, seja livre, seja livre, seja livre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Permitindo Deus, na próxima semana nós estaremos aqui. Amém e amém.